Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita, bom dia. Estamos iniciando nesta manhã de segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025, mais um programa Visão Espírita, apresentado por mim, Delson Soares, a minha companheira aqui do lado, Marília Silva, e a nossa irmã Kátia Martins. Todas as segundas, às 8 da manhã, nós temos esse compromisso com você, conosco, né, de estarmos aqui refletindo sobre uma mensagem espírita, sobre um texto, sobre o Evangelho. São assuntos diversos da literatura espírita que nós tiramos aí para uma reflexão, para um aprendizado. Então, já agradecendo a Deus pelas oportunidades, a Jesus por ser nosso guia e modelo de toda a humanidade, a você por estar sempre do outro lado, nos auxiliando, nos incentivando, nos prestigiando, e também aos amigos espirituais por estar sempre conosco, né, nos incentivando também na caminhada. Então, vou passando aí a palavra já para a nossa companheira Marília, né? Bom dia, Marília. Bom dia, Delcio. Bom dia a você, querido ouvinte, que está aí do outro lado nos ouvindo, ou que nos ouvirá qualquer hora do dia, da noite, qualquer hora que você acessar aí a Web Rádio Cristo Consolador, você encontrará uma mensagem, uma palavra amiga, um conforto que vem de encontro à sua necessidade. Iniciando mais uma semana, agradecendo sempre a Deus por estarmos aqui, por essa oportunidade que Ele nos concede, que possamos ser vencedores de nós mesmos, dos nossos desafios, sempre nessa luta incessante, esse encontro com o nosso eu interior, buscando hoje ser melhor do que fomos ontem, e na certeza de que Jesus está sempre nos amparando, nos guiando, nos fortalecendo como modelo e guia, e agradecendo sempre também aos nossos mentores espirituais e ao mentor dessa rádio, que está sempre nos intuindo e amparando não só a nós, mas a todos que por aqui passam. Paz e luz com Jesus sempre. Então, vamos à nossa mensagem de abertura, né? Nós já vamos aqui cumprimentando a nossa irmã, que já está aqui nos saudando, né? A nossa querida Célia Zacaria, ela que diz paz, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Bom dia, queridos irmãos, bom dia, querida Célia, bom dia, nossa irmã querida Célia, né, que sempre está por aqui nos prestigiando, nos auxiliando e também trazendo aí, né, a sua contribuição dentro das reflexões da doutrina dos Espíritos. Então, a gente agradece, ela que faz aí o programa também refletindo com Jesus, né, e a gente agradece pela oportunidade de tê-las aqui, não só na programação, mas também no nosso coração. E vamos lá. A mensagem de hoje, dando sequência do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. E hoje a mensagem que nós temos aqui, que vamos refletir, é a mensagem, ela não tem exatamente um título, é da página 167. As mágoas colocam você numa prisão de fortes grades.
livre-se delas. Combata o rancor, a mágoa, o ódio, usando o antídoto do perdão, que é a força do amor, e anula as mágoas. Para conseguir perdoar, lembre-se de que o outro é seu irmão, tem fraquezas como você, que se agrediu você é porque está infeliz. Ore por ele. Guarde consigo esta verdade. As pessoas felizes não agridem. É bem interessante, né? Porque, assim, essa mensagem aqui vem nos falar que quando nós magoamos ou nos sentimos magoados, quando alguém fala algo que nos machuca, essa pessoa está ainda nessa frequência de machucar, de ter que machucar, que vibrar negativamente, que ferir alguém, talvez até como válvula de escape para suas dificuldades. No entanto, não estou aqui querendo justificar, no entanto, nós também somos fracos, temos as nossas dificuldades. Então, penso eu que até na nossa atual evolução espiritual, dentro das nossas limitações e fraquezas, nós também não vamos olhar com os mesmos olhos para aquele que nos magoou, que nos fere, que nos machuca e às vezes até calunia. Nós podemos até não vibrar na mesma sintonia, desejar o mesmo, mas nós não vamos ter a mesma confiança. Essa pessoa não vai nos inspirar amizade, segurança e confiança, uma vez que o próprio Evangelho nos fala sobre isso. E a incompatibilidade de vibrações. Então, é natural que nós não vamos estender a mão, ou talvez, né, ser amigos dessa pessoa, mas só o fato de não vibrar na mesma sintonia e orar por essa pessoa já indica que nós estamos no caminho. Porque nós não vamos ter essa mesma afinidade que nós temos para aquele que nos ofende, que nos magoa, como nós temos por um amigo. Quando nós temos por um amigo, quando nós vemos, ou quando chegamos em um ambiente que encontramos um amigo, nosso coração se alegra. Nós já corremos para cumprimentar, abraçar, ou mesmo receber na nossa casa. E alguém que a gente sabe que nos magoou ou que nos caluniou, isso não acontece. Então, não sejamos hipócritas de dizer que isso acontece, porque não acontece. Pelo menos não comigo. Talvez eu ainda tenha que evoluir muito, mas não comigo, né? Podemos até não guardar mágoa, ressentimento, estar sempre em oração, em vibrações, pedindo a Deus para que transforme esse coração da mesma medida em que transforme o nosso, mas nós não vamos acolher com a mesma simpatia. Mas é natural também que nós ainda estamos inseridos no planeta de provas e expiações, vibrando nessa sintonia desses altos e baixos. Nós estamos aprendendo, e uma vez que já temos a luz do conhecimento, ainda que mínimo, nós vamos tentando aplicar nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia, para que um dia, sabe lá daqui quantos centenas de anos ou até milhares de anos, tenhamos realmente esse coração bondoso como o do Cristo, de olhar nos olhos das pessoas, independente de quem seja, de ter esse olhar de misericórdia e compaixão e amar de verdade, independente de quem seja e o que tenha nos feito.
E enquanto isso não acontece, nós vamos fazendo o nosso melhor com as nossas vibrações, com as nossas orações, com pensamento positivo e sempre lembrando que cada um oferece o melhor que tem dentro de si. Então, aquele que nos magoa, que nos fere de alguma forma, ele também está aprendendo, está nesse processo de aprendizado. É o melhor que ele tem para hoje. Não é nem porque a pessoa, de repente, tem algo pessoal contra nós, não. De repente, é porque o que ele conhece é apenas aquilo. O que ele tem para oferecer é apenas aquilo. Mas vamos assim melhorando, né? Todos nós, como um todo, para que um dia esse planeta venha a ser realmente um planeta em que reine apenas o amor. E nós já vamos nessa sintonia agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, pelos dons da vida, pela família que nos confiastes, que nós possamos sempre ser dignos de honrar a nossa família. Vamos também agradecendo a Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão espiritual maior, que foi o exemplo de renúncia, de fé, de perdão ao próximo, por sua fé inabalável na continuidade da vida e em dias melhores. Vamos também elevando os nossos pensamentos e agradecendo a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa nos envolver no seu manto azul de luz, nos dando todo amparo, sustentação, que ela possa nos acolher no seu colo de mãe amorosa, nos momentos de maior fraqueza em que nos encontramos, e agradecendo também ao nosso mentor individual, que nós possamos estar sempre em sintonia com ele, para que possamos estar recebendo suas intuições nas nossas escolhas, nas nossas decisões, agradecendo também o mentor dessa rádio, que está sempre amparando a todos e intuindo a todos que por aqui passam, tanto assistido como todos que aqui passam, deixando suas mensagens, sua participação, que na verdade todos nós somos assistidos, assistidos da espiritualidade, assistidos do Cristo. E assim, nessa sintonia, nós já vamos agradecendo e louvando a Deus com a prece que o seu Filho amado nos ensinou quando esteve encarnado entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque seus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Bom, nós temos aqui também, nós já falamos da nossa querida Célia, né? Célia Zacarias. Chegando aqui por aqui também a nossa querida Vera. Bom dia para paz e luz a todos. Bom dia, Verinha. Nós temos aí a nossa querida Albertina também, nos desejando um bom dia aqui. Bom dia, queridos irmãos. São os irmãos de caminhada, né? De ideal. Nós encontramos na caminhada que seguimos juntos, aprendendo, juntos, refletindo, buscando aí, né? Essa convivência, ainda que meio à distância, né? Mas que já tem essa sintonia de presença na nossa vida. Então, meus amigos ouvintes, nosso texto do programa sempre desse mês
é tirado do livro Agenda Cristã, né, que é pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E o nosso texto de hoje traz o tema Em Favor de Você Mesmo. Vamos estar tirando aqui alguns tópicos aqui, né, porque são formas de tópicos, né, de instruções espirituais, e é muito bom a gente estar refletindo sobre isso, porque os espíritos, eles querem nos auxiliar, né, e nós temos que também buscar essa interação, buscar essa reflexão, para estar sempre estar atentos às orientações. Então, o texto diz assim: aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Aqui a gente vai lendo, a gente vai comentando, tá? Para não ficar uma só leitura. É interessante essa reflexão aqui, já no primeiro tópico aqui, interceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em nosso benefício. Né? Eu aprendi uma frase de Emmanuel que diz que o bem é o nosso melhor advogado. Ele advoga em nosso favor em qualquer época, né, da nossa da nossa existência. Então, é sempre o bem. Então, como Marília estava falando na mensagem ali, eu estava pensando aqui, ela refletindo, falando ali as palavras, e eu aqui refletindo sobre, às vezes, essa dificuldade que nós temos de fazer essa limpeza do nosso coração. Porque por besteiras ou por divergências, né, impostas aí de ambos os lados, né, como ela bem disse, nós vivemos nesse plano de provas e expiações, então tudo isso, para nós, ou chega em forma de prova ou chega em forma de expiações. E como nós aprendemos na doutrina, que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. E se nós encontramos um irmão difícil, né, ainda mais difícil do que nós não somos santos e não somos fáceis, né? Mas se encontramos um irmão ainda com mais dificuldade que nós, né, no entendimento, cabe, como diz o Evangelho, a quem mais tem, mais é dado, cabe a gente a fazer uma reflexão. Há momentos que há necessidade de calarmos, né? De silenciarmos, para que as coisas não se tornem mais desagradáveis, mais, né, dentro de um limite insuportável. Então, é sábio calar. É do imperativo da lei divina. Então, dessa forma, nós já começamos a trabalhar em nós, a não ceder em favor desses desequilíbrios, e aí não está também guardando esses rancores, essas mágoas, que às vezes intitulamos e vamos alimentando no nosso dia a dia. Então, nós estamos trabalhando em favor de muitos, mas, ao mesmo tempo, em favor de nós mesmos, trabalhando essas dificuldades. Depois, Marília pode também falar alguma coisa, né? Ajude sem exigência para que os outros auxiliem sem reclamações. Às vezes, nós colocamos muitas exigências. Os espíritos conhecem a natureza humana, conhecem, né? E por isso que eles já trazem aqui essa advertência em forma de amor, para nos dizer dessa forma de ajudar. Porque às vezes nós só queremos ajudar aqueles que querem receber a ajuda. Mas se a gente for olhar, analisar dentro da caminhada do Evangelho, Jesus ajudava muito mais aqueles que não queriam ser ajudados, de uma forma ou de outra. Ajudava com palavras, com orientações, com a sua presença. Né? Então, fazer exigências para o auxílio, de uma forma ou de outra, está, como diz o outro, cobrando algo em troca.
É dar com a mão e esperar com a outra, né? Então, na verdade, nós não estamos ajudando em nada, nós estamos simplesmente cobrando. Então, é como aquela pessoa que nós contratamos para exercer um serviço, seja em nossa casa, em nosso comércio, ou sei lá, onde quer que esteja, e no final do dia nós estamos pagando pelo serviço prestado. Então, se nós auxiliamos um irmão, auxiliamos entre aspas, né? Porque, como nós já bem dissemos aqui, isso na verdade não se torna um auxílio, se torna muito mais uma exigência, uma cobrança, já fazendo, esperando receber. Então, se nós estamos fazendo algo a alguém e esperamos até mesmo o sentimento da gratidão, nós já estamos cobrando, É uma porque exigência, né? é uma exigência. Nós não devemos esperar absolutamente nada, porque, como bem saiu aqui na mensagem de Lorival Lopes, que parece que já vem assim, bem alinhada com aquilo que nós vamos falar do livro, né, na explanação ali, e olhe que não é nada escolhido a dedo, aqui as mensagens são aleatórias, então, quando nós ajudamos, nós devemos simplesmente entender que nós estamos fazendo algo para nós mesmos, não é para o outro. Às vezes o outro nem sequer tem a noção disso, não sequer consegue dimensionar o que ele está recebendo, porque essa ajuda, às vezes ela não é em forma de valores, de moeda, de nada material, é em forma de uma palavra amiga, da nossa amizade sincera, verdadeira, da nossa espontaneidade, de ceder o nosso tempo para estar com o outro, para ouvir o outro. E mesmo assim, às vezes o outro simplesmente ignora tudo isso, só nos procura nos momentos convenientes. Então, essa semana passada, eu ainda estava assim pensando, né, refletindo assim com os meus botões. E aí lembrei muito do meu sogro, que já partiu para um outro plano. E ele dizia assim: quando as pessoas nos procuram, então é porque feliz de nós que alguém nos procura, é porque encontra algo em nós. Não importa o que seja, se seja do lado material e espiritual, se seja uma palavra amiga, se é porque é um ambiente acolhedor, mas se alguém nos procura, a gente tem que regozijar-se com isso, com essa procura. Então, o que o outro esteja buscando, isso não é o que realmente importa. Na verdade, é porque ainda nós temos esse espírito acolhedor. Então, as pessoas vêm, é melhor que alguém venha até nós do que sermos sozinhos. Então, eu fiquei assim, pensando muito sobre as palavras do meu sogro, que ele sempre dizia isso com seu jeito muito manso, muito suave, e falava para minha sogra: ô minha véia, deixa eles vir, né? Eles gostam da gente. Então, com aquele jeito muito simples, sabe? Muito suave, muito meigo. E lembrei muito dele, e isso me trouxe assim, muita lembrança e conforto ao meu coração, que não importa o motivo. Se alguém nos procura, é porque nós temos algo a oferecer. E com certeza algo de bom, porque ninguém vai procurar para receber ofensa, né? Muito bem, e segue aqui, né, os tópicos do livro dizendo: não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Né? Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. É o que a gente sabe, que a atitude é tudo, né? Então não é pelo que se diz, é pelo que se é, pelo que se pratica, pelo que se mostra presencial, como Marília está refletindo aqui na questão da presença. Muitas vezes as pessoas nos procuram, não é nem alinhada a coisas materiais, interessada a nada disso. As pessoas têm prazer de estar, ou a gente, né, procuramos alguém, é porque também a gente tem prazer de estar com aquela pessoa.
A pessoa é agradável, a pessoa é acolhedora, a pessoa tem aquele momento de descontração para fazer você esquecer algo que às vezes esteja te atribulando, né, nos pensamentos. Nós não conseguimos isolar-se e viver sozinhos. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em irmandade. E, e a gente tira, extrai de pessoas até que a gente nem nunca viu na vida. De repente cruza o nosso caminho e por uma simples palavra a gente, eu não sei, eu tenho muito isso, às vezes vou passando pela pessoa por um bom dia ou um aceno, um cumprimento qualquer ali, a gente desenvolve uma conversa conversação, né? e que ela se torna sendo muito útil, muito agradável, né? E a gente passa a conhecer a pessoa, né? Passa a ter um pouco de entendimento, de alegria, e às vezes a gente não cruza só uma vez. De repente, ali a gente está abrindo oportunidades para outros encontros, né? Para grandes oportunidades até. Então, as nossas atitudes. É evidente que numa metrópole igual nós moramos aqui, né, na capital, em São Paulo, a gente não tem o mesmo comportamento que a gente tem numa cidadezinha. Quando eu chego lá no meu interior da Bahia, todo mundo que passa por você diz um bom dia, como é que vai, tudo bem, ainda que não conhece, a gente responde, a gente dialoga, a gente conversa, porque é uma cidadezinha de 12, 13 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo, ou se não conhece aquele, conhece alguém da família, né? Então, de uma forma ou de outra, você está inserido naquele contexto. Na grande metrópole é diferente. Você vai pegar uma condução, um metrô, você não vai sair dando bom dia para todo mundo, nem tem cabimento, né? Não dá para se exercer. Mas, de repente, você está pela rua, andando na sua rua, no seu bairro, né? Alguém te cumprimentou, ou você passou por alguém isoladamente, você cumprimenta. É o princípio de civilidade. Não vou nem falar amor, é civilidade, é ser cível com as pessoas. Então, são essas as ocasiões, as oportunidades que nós temos de aplicar em nós, né, essas ações. A hora que você quiser interferir, pode ficar à vontade, viu? Refira-se a você o menos possível, colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Só esse aqui, Décio, que eu gostaria de comentar sobre isso aqui, né? E não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Porque nós gostamos muito de apontar o dedo para o outro. E esquecemos que nós tivemos um passado que está aí, ó, bater na nossa porta. Ou que temos filhos, netos, sobrinhos. Então, às vezes, nós apontamos o defeito alheio ou aquilo que nós julgamos ser um defeito e esquecemos que na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente fazia a mesma coisa. Éramos tão impetuoso tanto quanto. Então, o que mudou de lá para cá? As rugas que acentuaram no nosso rosto, é natural que com a idade também venha um pouco de maturidade, aliada ao conhecimento, e tudo isso vai fazendo com que a gente tenha posturas diferentes, mas não significa que o outro está errado, o outro está no seu momento, está vivendo de acordo com aquilo que ele acredita ser correto, assim como um dia nós também vivemos. Então, hoje, muitas das coisas, eu, na idade que eu estou, que eu acredito ser correta, talvez para minha mãe, para uma pessoa aí dos seus 80, 90 anos, não está correto. Por quê? Porque essa pessoa já tem muito mais maturidade que eu. E um dia, se Deus me conceder a graça de chegar nessa idade, eu também vou parar para pensar nas minhas ações, no que eu fiz e estou fazendo, vivendo hoje, na minha maneira de viver hoje, e também vou reconsiderar e dizer, nossa, eu vivia assim assado, eu fazia tal coisa.
Mas hoje eu não tenho ainda esse despertar de consciência que eu esteja errada, equivocada, porque é o que eu tenho de melhor para fazer hoje. Então, cada um, dentro do seu conhecimento, do seu potencial, do seu amadurecimento espiritual. Então, é o limite, né? Que o nosso termina onde começa o do nosso próximo, assim como o respeito. Então, mesmo aquele vizinho lá que ainda faz o barulho que nos incomoda, que não nos deixa dormir, que isso e aquilo, etc, 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 ele está no seu momento. É o processo evolutivo dele e que nós devemos sim respeitar, porque assim como nós, existe um Cristo que habita nele. Ele tem a centelha divina, ele é tão filho de Deus quanto nós. E o dia que ele criar maturidade suficiente, se voltar para viver as coisas espirituais, esse dia o céu se alegrará, porque o próprio Cristo diz que voltará para buscar uma única ovelha, deixará as 99 para resgatar uma. Então, veja bem, se ele deixará as 99 para resgatar uma, aquela uma é tão importante para ele como as 99. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Interessante, né? A gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente encontra pessoas que ela não, né? Ou às vezes a gente, da mesma maneira, a gente age com o outro. O diálogo ele é bastante agradável quando se trocam as ideias. É a mesma oportunidade que você tem de fazer sua colocação, de você fazer sua expressão, o outro também. Então você vai passando, a conversa flui agradável quando há esse diálogo, né? Sem aqui querer nenhum de ambos os lados, ou nenhum de ambas as pessoas querendo ter razão, mas confabular coisas, trocando ideias. É assim que surgem as grandes ideias, aperfeiçoa o vocabulário. Você dá a oportunidade de ouvir a pessoa. Tem pessoas que têm aprender. Né? Tem pessoas que têm mais necessidade de falar do que de ouvir. Mas se aprende mais ouvindo até do que falando. É interessante. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido. Convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você. De vez que todo bem procede originalmente de Deus. Né? Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigo que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. É aquele negócio, né? Mais nos ensinam aquele que às vezes pegam no nosso pé do que aqueles que nos elogiam. Mais nos ensinam aqueles que nos criticam. Às vezes é até ferrenho conosco, porque nos faz refletir aonde estamos errando, aonde estamos falhando, né? E a vida é essa construção diária. Ninguém é perfeito, ninguém que não precisa aprender nada. Nós temos, tanto quanto nossos irmãos, falhas a ser corrigidas. E muitas delas nós sequer ainda nem sabemos. Ainda estão camufladas. Na medida que nós vamos buscando esse aprendizado, essa convivência, vai sendo despertado em nós esses pontos a ser trabalhados. Né? É interessante também, né, Deus, porque a verdade é que nós somos muito melindrosos. Então, assim, nós gostamos muito, né, quando as pessoas massageiam o nosso ego, ainda que seja só para
para, como que eu vou dizer aqui, ainda que seja só para nos agradar, mas nós gostamos, a verdade é essa. Então, quando alguém, seja o nosso companheiro, a nossa companheira, nossos filhos, alguém que tem mais essa intimidade com a gente, que fala, olha, tá assim assado, olha, às vezes nós até já percebemos, olha, tem alguma coisa aqui salgado. A carne ficou salgada, o arroz ficou salgado. A primeira sugestão que vem é a gente já ficar de cara amarrada, né? Mas, na verdade, a pessoa está simplesmente nos auxiliando. Então, é necessário a gente também ter essa observância de que aquele que está indicando, e eu nem diria que é um erro, está nos auxiliando, ela está sendo honesta, ela está sendo sincera. Ela não está falando nada, ó, hoje está ótimo, está maravilhoso. Não, não é bem assim. Se nós estamos falhando em alguma coisa, e o exemplo aqui da comida, gente, é só é realmente um exemplo. Isso pode ser qualquer outra coisa que nós estejamos fazendo, que fazemos ou que falamos, que a gente pode estar, né? Alguém pode estar nos falando para que a gente seja mais observador nesse sentido. Olha, faz assim ou faz assado, evite isso ou evite aquilo. Então, essa pessoa ela está sendo cuidadosa conosco para que nós também tenhamos esse olhar mais observador, para não ficarmos, olha, reincidindo na mesma dificuldade, no mesmo equívoco. Mas nós ainda preferimos, muitas das vezes, olhar como algo pelo lado negativo. Então, muitas das vezes, aqueles que estão do nosso lado e que querem ver, né, as nossas dificuldades vir à tona, vai elogiar, vai dizer que está tudo bem, vai dizer que vai até bater palma, nos aplaudir, quando, na verdade, até nós sabemos que não estava assim, né? Que nós não estávamos com essa bola toda. Então, esses que querem apenas massagear o nosso ego não são sinceros de verdade. E talvez por constrangimento, não é porque nos querem o mal. Às vezes, para não nos constranger, para não achar que a gente vai se melindrar, que a gente vai ficar triste, chateado. Então, preferem nos aplaudir de pé, se for o caso, do que falar, ó, isso e isso foi perfeito, mas em tal frase você pode melhorar, pode estar colocando, corrige isso, aquilo. Eu lembro muito das explanações, né, na casa espírita. Então, que não é o caso também, tá? De levantar de pé, porque ali nós só somos instrumento da espiritualidade. Ali nós somos a ferramenta. Então, às vezes, quem faz aí sabe, a gente estuda algo e chega lá, o roteiro muda totalmente. Por quê? Porque nós somos instruídos pela espiritualidade a falar de acordo com a necessidade de cada um que está ali sentado. Então, às vezes, tem alguém ali, né, que fala, estava maravilhoso, isso e aquilo, e no fundo nós gaguejamos, nós erramos, nós esquecemos alguma coisa, nós sabemos que não era bem assim. Mas alguém que convive com a gente mais de perto, que sabe que mesmo que a gente feche a cara na hora, daí a pouco vai estar tudo bem, vai falar, olha, tal coisa assim, assim, dá para dar uma melhorada. E que não é o caso, né? Pelo menos aqui comigo e com o Delcio, não é o caso disso aí, das questões da explanação do Evangelho. Mas, às vezes, até uma coisa mínima no nosso dia a dia, nós podemos sim melhorar através dessa advertência do nosso próximo, que pode ser nosso marido, esposa, filho, alguém que esteja do nosso lado e que vai nos alertar, mas com esse objetivo de que a gente esteja melhorando. É como pronunciar uma palavra errada.
Às vezes nós passamos a vida pronunciando aquilo errado, porque ninguém nunca nos falou qual é a maneira correta. E a gente acha que está tudo bem, que está tudo perfeito. Então, todo mundo está sabendo que a gente está falando errado, mas ninguém nos corrige. E por quê? Por medo da nossa reação, do nosso melindre. Então, não é mais honesto da nossa parte, mais bonito, digno, a gente ensinar da maneira correta? É claro que é, né? E a gente está, na verdade, também prestando um favor para que a pessoa aprenda corretamente. Mais um tópico aqui bem interessante para a gente refletir, que diz assim: seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. É isso que você acabou de dizer aí, né? Essa questão daqui da utilidade, seja útil em qualquer lugar e não guarde a pretensão de agradar a todos, é interessante a gente refletir, a gente falar sobre isso. Porque às vezes a gente gostaria de mudar. A gente gostaria que todos fossem igual a nós. É como se a gente fosse um espelho. A gente não é espelho para nada ainda. A gente estamos aqui aprendendo, estamos aqui lutando com as nossas próprias dificuldades, tentando vencer a nós mesmos. Mas já nos sentimos o ó do borogodó, como diz o outro, né? É. E já, às vezes, já queremos interferir na vida de alguém, a ponto de que esse alguém seja igual a nós. Não existe isso. Todos nós somos individuais, todos nós temos qualidades, muitas. Todos nós temos vários defeitos. Nós ainda estamos naquela balança, né? Que ora pende para um lado, ora pende para o outro, né? E feliz aquele que já consegue buscar um equilíbrio no seu dia a dia, nas suas ações, no seu trabalho, na sua maneira, no seu comportamento. Que são essas atitudes em que nós falamos. E desafios nós sempre temos e teremos. Eles fazem parte da evolução humana, do nosso processo de crescimento espiritual, somando-se fatores, como Marília disse aqui, de adolescência, de maturidade, né? Que vão se somando aos dias aí vivenciados, nós vamos melhorando, nós vamos nos comportando de maneira diferente diante de assuntos diversos. Coisas que no passado, não tão distante, eu não tolerava, eu não ouvia, eu era totalmente avesso. Hoje eu já consigo pensar, enxergar melhor. Porque a gente vai aprendendo também com os outros. Na minha vida, de que eu percebi mudanças assim. Marília falou do meu pai, que é o sogro dela, do meu pai. Eu percebi mudanças consideráveis no meu pai a partir de 50 anos de idade. Meu pai tinha 50 anos quando meu pai começou a mudar todo o seu comportamento. Hoje eu falo com meus irmãos assim, falo, vocês foram educados totalmente diferente de nós mais velhos. Vocês não conheceram a rigidez, vocês não conheceram a agressão física, que meu pai batia muito em nós quando pequenos. A violência A física violência e verbal, física, né? e verbal. Então, veja como é importante a gente ver também a mudança do outro. E a mudança foi acentuada. A partir dos 50, a mudança dele foi acentuada. A ponto de trazer todos os filhos, todos os netos ao seu redor. E querer conviver com todos ali. Então, é esse o nosso papel. Nós não nascemos perfeitos. Uhum. Todos nós temos dificuldades. É evidente que hoje nós estamos falando de parâmetros diferentes dentro da própria educação, que fazem parte da própria lei. Mas no nosso lá, quem é
da década de 60, da década de 50, ou antes, ou até 70, tinha um comportamento. Hoje, até forçado pelas circunstâncias, pelas leis regidas, tem que sim essas mudanças. Tem que enquadrar. Tem que enquadrar, né, dentro desse processo. Mas nada melhor do que as coisas surgirem naturalmente. Naturalmente, sem forçação. E aí eu lembrei de uma frase do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, quando a gente lembra, a gente vai ler lá Paulo e Estevão no seu início, a gente vai ver a truculência que ele usava para combater os cristãos, né? Uhum. E depois a gente vai encontrar Paulo lá, não mais Saulo, mas o Paulo lá na frente, e ele dizendo assim, já não sou eu quem fala, é o Cristo que fala em mim. Uhum. Olha que experiência agradável, que experiência boa, que oportunidade maravilhosa. E todos nós somos esse Paulo no caminho. E não importa o que fizemos lá no passado, ou o que fomos, ou o que vivenciamos, mas é essa experiência que nós estamos, né, agora tendo, experimentando, vivenciando. É na prática do dia a dia que esse ressurgir, e eu uso isso, eu às vezes falo muito isso, porque eu uso a questão da tecnologia, essa formatação. Nós precisamos nos formatar, nós precisamos apagar da nossa memória determinadas coisas que não servem. Inclusive os nossos equívocos, né? Porque às vezes a gente fica ali nos condenando, nos castigando e revivendo um passado no qual a gente se equivocou, e não importa em que sentido foi, e nos punindo por isso. Porque às vezes nós vivemos ainda assim tão amedrontados e nos castigando, e é interessante porque André Luiz fala muito sobre isso, da autopunição, achando que a gente não merece ser feliz, que a gente não merece crescer, não merece progredir, não merece isso, não merece aquilo, e no final das contas, o que é isso? A gente mesmo se fazendo juiz de nós mesmos, esquecendo que se nós falhamos em algum momento ou se nos equivocamos, nós vivíamos em um cenário totalmente diferente, sem instrução, sem conhecimento, com outra idade e com as nossas próprias más tendências em erupção. Hoje já, né, já com mais idade, com a maturidade, com um pouquinho de conhecimento e com a busca incessante de estar analisando a nossa própria consciência do que fizemos, do que estamos ainda errando, do que nós precisamos melhorar, é natural que nós vamos nos ajustando e até identificando as nossas fraquezas para que a gente melhore, mas também deixar de lado esse homem velho, esse Saulo que existe em nós lá no passado, para que a gente consiga viver e eclodir esse novo Paulo, cheio de vida, de determinação, de fé, de até mesmo de perdoar a si mesmo, para que a vida flua, para que a gente consiga ser melhor hoje e fazer hoje por nós mesmos, porque automaticamente nós não somos espelho, mas todos nós, de alguma forma, influenciamos e somos influenciados. Assim como nós temos referências maravilhosas, que eu particularmente eu não esqueço e sou assim eternamente, serei eternamente grata aos fundadores do CAE, seu Ayrton e Dona Irani, que onde quer que estejam, receba sempre o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa sincera vibração e gratidão por tudo,
e outras pessoas também que passaram pelo nosso caminho e passam, que estão sempre nos ensinando. Então, tem pessoas também que eu sei que, de alguma forma, pensam que nós somos influenciadores, né? Nós não somos, mas indiretamente todos nós somos, porque é algo que nós falamos, é uma aula que ministramos, é uma explanação do Evangelho, foi um acolhimento fraterno. Então, de alguma forma, todos nós, e eu nem estou aqui falando exclusivamente sobre os trabalhos espirituais, que é aí que nós somos, né, influenciáveis o tempo todo e também somos influenciadores, porque nós temos os nossos filhos, nós estamos com a tutela daquele serzinho que o Senhor nos confiou e que nós devemos sempre estar atentos às nossas ações para inserir na sociedade homens e mulheres de bens. Mas continua aí. Não, eu estava exatamente pensando, enquanto você falava, na questão do que trazemos às vezes, né? Que precisamos desconstruir, né? São essa desconstrução diária que às vezes nós temos que aplicar em nós. A querida mentora de Valdo Pereira Franco, Joana de Anges, ela vem falar nos estereótipos que nós ou alguém criou e inseriu dentro de um contexto para nós, ou nós mesmos os criamos e permanecemos, né? Esses estereótipos, essas coisas, é preciso ser revistas, né? Ser reformuladas muitas das nossas ideias. Aquilo que no passado nos servíamos ou foi uma experiência, foi, mas hoje ela não é mais cabível, ela não tem mais, como diz outro, ela não tem mais importância dentro do nosso aprendizado. Do contexto que nós vivemos, dentro né? desse contexto. A doutrina, ela nos convida a refletir na questão das questões da inteligência, da tecnologia, da ciência, da religião. Não é à toa que ela é um triplé, né? Ciência, filosofia e religião. Sem uma dessas vertentes, sem um desses tripés, seria uma ciência manca. Então, cabe a nós, espíritas, nos prepararmos para dialogar com quem quer que seja, de maneira respeitosa, de maneira ainda que não concordamos, respeitamos, que é um princípio básico de educação, respeitar a ideia do outro, e procurar, em determinados momentos da nossa vida, procurar a serenidade para manter a paz. A água da paz, literalmente. Porque, às vezes, as coisas estão tão incrustadas na cabeça, na mente, que nós não vamos modificar o pensamento do outro. E, nesse momento, é preferível ficar com a paz do que com a razão. Eu acho que essa é uma ideia muito válida e lógica para todos nós não defrontarmos, como diz, divergirmos a ponto de causar intolerância, rigidez. Há de ter, sim, essa flexibilidade. Porque a maneira de colocar do outro, às vezes, a maneira de ver, às vezes, é a maneira que a gente também conseguimos enxergar, só que de pontos de vista diferentes, de colocações diferentes. A gente vê muito isso quando alguns irmãos evangélicos, às vezes, vêm dialogar conosco e colocam o seu entendimento da forma de expressar, da forma de entender. E que por aqui você já analisou e já sabe como
como você entende aquilo, mas às vezes você não vai colocar para ele porque ele não vai entender. Então, é usar, né, de sabedoria. Bom, o tempo está correndo e aqui André Luiz diz assim: ampare fraternamente o invejoso, a despeito, despeito despeito, é indisfaçável. homenagem. Homenagem ao mérito e, pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Mais ou menos isso que eu acabei de dizer, né? Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Olha, a mensagem ela é maravilhosa. Agora, mais maravilhoso é a gente refletir sobre ela. É procurar entender no dia a dia, no produzir das coisas. Porque se aprende produzindo. Se aprende no dia a dia, é na lida diária. É naquilo que nós estamos convivendo. Não importa se com um, com dois ou com a sociedade. Respeitar as divergências, não se misturando com ideias fraudulentas, né? Tendo sim seu ponto de vista respeitado por você mesmo. Seja fiel ao teu pensamento. Se você acredita, não titubeie. Se você sabe o que é certo ou errado, então você é dono do teu pensamento equilibrado. Paz e luz a todos. Vai um abraço afetuoso à nossa irmã Kátia, que hoje não pôde participar, mas que é muito cara ao nosso coração, né? Por fazer parte também desse trabalho e por fazer parte da nossa vida. A gente agradece, agradecemos a irmã Célia, a Vera, a Albertina, e por aqui eu já vou me despedindo para passar a palavra para a Marília. Paz e luz a todos. E encerrando por aqui, né, mais um bate-papo com você, ouvinte amigo, que quem não está aqui, que poderá acessar a qualquer momento aqui, encontrar uma palavra amiga, um conforto ao seu coração. Que Jesus possa nos amparar hoje e sempre. E vamos assim, já serenando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por esse dia, por essa oportunidade, e a Jesus, a toda espiritualidade amiga, que possa estar levando a todo o contorno geográfico da Terra a paz, a serenidade, a harmonia, a compreensão entre os homens, vibrações de amor e de luz a todos os países que se encontram em conflito, ao nosso querido e imenso Brasil, a todos os nossos irmãos, em especial aqueles que estão jogados nas ruas, sem um teto, sem um cobertor, sem um lar para voltar, sem alguém que os espere. Vamos vibrando intensamente por todas as seitas, religiões, filosofia, aquelas que nos convida e nos ensina a ser pessoas melhores, vibrando também pelo CAE de Guaianás, pelo todos os seus colaboradores, por toda a diretoria, todos os assistidos que por ali passam, que cada um possa encontrar o amparo da espiritualidade. E já vamos também vibrando pelos nossos familiares, por aqueles que se encontram em maiores dificuldades, vibrando também pelo lar que nos confiaste, Pai, que nós possamos sempre ser dignos de merecer e honrar esse lar. Vamos vibrando também com muito amor e carinho
pelos nossos irmãos que estão sempre conosco, nos dando todo amparo, sustentação, as nossas queridas irmãs que estão aí do outro lado, que estão sempre com a gente, a Vera, a Albertina, a Célia, a Cris, a Ione, a Ivone, e todas que às vezes não deixam aqui o seu nome, mas que nós sabemos que estão sempre nos ouvindo e vibrando por nós e por todos os nossos irmãos que também por aqui passam. Vamos vibrando intensamente pela nossa irmã Kátia, pela sua família, sua mãezinha querida, que ela está nesse processo de não só estar filha, mas também cuidar da sua mãe, que Deus, em sua infinita bondade, possa estar sempre amparando a ela, a sua mãe, fortalecendo nos momentos mais difíceis. E assim nós já vamos deixando a vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar quando houver maior necessidade. Que possamos estar aqui na próxima semana, se assim Deus os permitir. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muitas bênçãos, de muitas reflexões e, acima de tudo, na prática do amor e do bem. Paz e luz com Jesus sempre. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.